para todo mundo que está aqui conosco, participando e interagindo com a nossa programação. E aí, gente, como eu havia dito antes, né, 15 de agosto é o dia do cirurgião vascular. Pois é, profissional, gente especializado, que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças que afetam o nosso sistema vascular. E aí, pra gente entender um pouquinho mais sobre a atividade, vai que você tá aí precisando e nem sabe, né, que tá precisando de um cirurgião vascular. A gente vai conversar com o Dr. Wendel Fernandes, tá aqui conosco. Disse que não pegou tanto trânsito, né, doutor? Foi mais tranquilo pra chegar, mas uma das vias ali da Hermes da Fonseca tava bem complicada, né? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia e feliz dia, né? Porque parabéns, hoje também né? Parabéns. Obrigado, bom dia, Divan, bom dia, Andresa. Obrigado aqui pelo convite, né? Graças a Deus não peguei trânsito, não. O contrafluxo na Hermes ali tava complicado, péssimo, né? Mas vim pra cá foi tranquilo, graças a Deus. Não Que peguei bom. nem sinal fechado, porque nem sinal tinha, O né? sinal não estava funcionando. O fluxo foi direto, foi né, tranquilo. doutor? Mas olha, pra gente começar, né, como eu comentei aqui, às vezes a pessoa nem sabe que tá precisando ali de uma intervenção, né, seja de um cirurgião em si, ou do próprio médico vascular, ali, que trabalha essa questão do nosso sistema vascular. Mas o que é o nosso sistema vascular, né? O que vocês trabalham, né? O que é o principal objetivo ali, né, do cirurgião? O sistema circulatório, né, que a gente chama, que é formado pelas artérias, veias e vasos linfáticos, né? E é principalmente nesses órgãos que o vascular atua, né? O sistema arterial, resumidamente, é aquele que leva sangue do coração para todos os órgãos, para todas as estruturas, todos os tecidos do organismo. O sistema venoso e linfático é aquele que recolhe o sangue de volta para o coração, né? Aquele sangue que foi oxigenado ali para as células e volta, depois esse sangue depurado, né, para o coração de volta, né? O sistema linfático, ele pega a linfa, né? E o sistema venoso pega aquele sangue que volta para o coração. Então, praticamente, é nesse sistema circulatório, né, que o cirurgião vascular atua, né, em todas essas doenças que estão presentes nesse sistema circulatório. A doença arterial, chamada doença arterial periférica, ela, assim, é grave, né? Quais são os sintomas principais? Qual é a hora de você procurar um especialista? Na verdade, a doença arterial periférica é uma doença silenciosa, né? Doença silenciosa, assim como a hipertensão arterial, assim como o diabetes, assim como a dislipidemia, né? Que é o colesterol alto, triglicérides alto. E ela é muito secundária também a todas essas outras patologias que eu falei agora, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia. E não dá para esperar aparecerem os sintomas para procurar o vascular, né? Principalmente aquele paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, é importante que ele tenha essa prevenção para que não venha a ter a doença, né? A doença arterial obstrutiva periférica, né? A doença arterial periférica, ela é devido à formação de placas de gordura, né? Placas de gordura, calcificação dessas artérias. Quando a gente fala periférico, são artérias que vão para as pernas, principalmente, né? E precisa ser diagnosticado e, primeiro, prevenido através de reeducação alimentar, atividade física, algumas medicações, principalmente para controle de diabetes, hipertensão e para a prevenção das complicações dessa doença, né? E através dessa prevenção é esperado que o paciente não venha a ter sintomas ou, se vier a ter sintomas, que seja diagnosticado e tratado logo, né? Quais são os sintomas principais, né, da doença arterial periférica? Primeiramente, a claudicação intermitente. O que é a claudicação intermitente? É aquela dor que o paciente sente quando começa a caminhar e chega numa distância que ele não aguenta mais caminhar porque passa Aquela a dor nas sentir dor. pernas. Nossa. Mas é uma dor forte, né? Uma dor forte que impede dele continuar Parecido a caminhada. com uma cãibra, doutor? Parecido com uma cãibra, né? Uma dor geralmente na panturrilha, né? Na batata da perna. E que ele é necessário até parar de andar para poder repousar, né?
melhora daquela dor e aí ele consegue voltar a andar. E geralmente ele consegue voltar a andar aquela mesma distância de novo. Não precisa parar novamente. E sente novamente a dor. Sente novamente para. Isso pode estar relacionado a alguma obstrução ou estenose importante nas artérias, né? E geralmente a gente precisa fazer tratamento, angioplastia, né? Ou alguma outra cirurgia, ou mesmo mudança de hábitos de vida, né? Tabagismo é muito importante, então às vezes o paciente só em parar de fumar já melhora. Auxilia bastante. Né? Algumas medicações que a gente consegue melhorar essa circulação, né? Esse é o quadro inicial, né? E o quadro mais avançado é justamente a lesão trófica, que a gente chama, né? Aquela úlcera, é a necrose, né? Que muitas vezes, além do tratamento com angioplastia ou cirurgia, requer muitas vezes a amputação, né? Amputação de um dedo, amputação de um pé, de uma perna, né? Esse é o estágio final da doença. Isso é quando entope ali, né? A artéria como um todo, doutor? Quando entope, né? Ou quando tem uma estenose tão importante, geralmente maior que 50%, né, do lumen da luz da artéria, que faz com que esse sangue ele não consiga chegar adequadamente aos tecidos. E aí a falta do sangue oxigenado ali, né, faz com que um dedo ou um pé venha a necrosar. Né? Doutor Wendel, você estava falando da questão da obstrução, né, seja ela por gordura ali, mas você falou também da calcificação. Acontece isso? A calcificação seria o quê? A calcificação é a formação de cálcio, acúmulo de cálcio, né? Geralmente na camada média da artéria, né? Isso é muito, muito presente no diabético, né? O diabético, acontece muito essa calcificação da parede arterial. E isso também leva à piora do fluxo e à piora da oxigenação ali, né? Da distribuição sanguínea ali naquela região mais distal, né? Geralmente de pé, de perna. Sim. As famosas e tristes tromboses e os AVCs. Sim, a trombose, né? A gente tem a trombose venosa e a trombose arterial, né? São duas coisas diferentes, né? A trombose arterial também, geralmente, é uma complicação relacionada à doença arterial periférica, né? Ou mesmo relacionado a alguma trombofilia, alguma fator predisponente que o paciente já tenha em si, e aí vai levar à isquemia também, né? E a trombose venosa, que é a mais famosa, né? Que é aquela trombose venosa profunda, que tem um risco maior de embolia pulmonar, né? Que é a mais famosa, ela é uma trombose nas veias. Geralmente, o mais comum é nas veias das pernas, né? Também pode ter relação com algumas trombofilias, pode ter relação com cânceres, por exemplo, pode ter relação com pós-operatório imediato, né? O paciente que fica muito tempo acamado, muito tempo em repouso, sem movimentar ali as pernas, e pode levar a estase sanguínea, né? E formação do trombo nas veias, né? E esse trombo, uma vez formado nas veias, ele tem um risco de... Existem duas complicações principais. Uma é a síndrome pós-trombótica, né? Que é a piora, a dificuldade do escoamento daquele sangue, levando a piora da circulação local e culminando muitas vezes com varizes, né? Culminando muitas vezes com edema naquela região, né? E a embolia pulmonar, né? Que é o descolamento daquele trombo da circulação periférica e o destacamento desse trombo embolizando para o pulmão. E aí é um risco de morte, inclusive. Né? Então, nesses pacientes com trombose, né, tem que ter um cuidado mais emergencial, ser avaliado de uma forma mais urgente, né? Muitas vezes, geralmente, iniciar a anticoagulação, né? E em alguns casos precisa também de cirurgia, mas a maioria das vezes a gente resolve com tratamento clínico mesmo, com anticoagulação. Wendel, um fato que realmente oferece muito risco e às vezes é difícil de se controlar ou até de detectar para uma cura, é a questão das aneurismas cerebrais, né? Tem como, porque a gente vê assim, de repente, aneurisma, não dá tempo mais para nada, né? Tem como monitorar,
Como é essa questão aí das aneurismas? Os aneurismas, de uma forma geral, né, não só cerebrais, mas aneurismas de outras artérias, né, a artéria aorta, né, as artérias poplíteas, ilíacas, né, os aneurismas de uma forma geral. Primeiro, o que é aneurisma, né? O aneurisma ele é uma dilatação da artéria. A artéria ela tem um tamanho estimado, né, tamanho que é considerado normal, e uma vez aquela artéria dilatada 50% a mais do que o valor normal dela, a gente considera que é um aneurisma. Tá? Então, esse aneurisma, quais são os riscos? Né? A maioria das vezes, o risco de ruptura desse aneurisma. Tá? Alguns outros, né, como aneurisma de poplite, os aneurismas mais periféricos, o risco maior é de trombose e oclusão. Então, esses são os principais riscos dos aneurismas. Né? No caso dos aneurismas cerebrais, do aneurisma de aorta, o risco, né, um dos riscos principais é a ruptura. Né? No caso do aneurisma cerebral, pode cursar com um AVC hemorrágico, né? E no caso do aneurisma de aorta, a ruptura dele pode levar a sangramento importante, choque e morte. Né? Então, infelizmente, a maioria das vezes são assintomáticos, esses aneurismas. Nossa, esse é o problema, né, doutor? A maioria das vezes é assintomático, né? E também, na maioria das vezes, é encontrado como um achado. Você vai fazer um ultrassom de abdômen porque... Um outro exame em virtude de outra coisa vai fazer um e acaba de abdômen encontrando porque está com uma dor ali que acha que é vesícula e encontra um aneurisma de aorta. Entendeu? E aí, nesse caso, quando a gente encontra, né, aí é necessário a gente fazer um segmento, né, de acordo com o tamanho, de acordo com as características do aneurisma, né? Algumas vezes precisa já tratar, algumas outras vezes a gente acompanha clinicamente, né? Tem um protocolo que a gente segue de acompanhamento, e essa é inclusive dos pontos que a gente chama a atenção na campanha do Agosto Azul e Vermelho, né? Que às vezes um exame de rotina, né? Não existe uma indicação precisa de se fazer exame, mas, por exemplo, um ultrassom de abdômen pode diagnosticar ou excluir um aneurisma de aorta, por exemplo, né? Então, a gente frisa bem nessa campanha do Agosto Azul e Vermelho, que alguns exames, um Doppler arterial, um Doppler venoso, um ultrassom de abdômen, são exames simples, pouco invasivos, se faz rapidamente em consultório, né? E que a gente consegue diagnosticar, muitas vezes prevenir, e quando diagnosticado, né, tratar precocemente para que não venha a acontecer as complicações, né? Vamos falar agora sobre o terror das mulheres. Tem homem também que tem. Os homens também, que são as famosas varizes, né? As famosas varizes. Você tem alguma? Não, tem não. Não. Alguém aqui no estúdio tem? Tem? Levantaram o dedinho ali. Levantaram, mas não vamos dizer quem é, não. Vamos deixar o mistério. Deixar o anonimato, E aí, tem tratamentos mais modernos? Qual é o tratamento? Primeiro, a prevenção, né? Como é que se previne e quando tem, porque é difícil você se livrar da danada da varíola. É genético, né? Também, doutor? Tem essa parte genética? Tem uma predisposição familiar, né? Genética. Né? Aqui a gente entrou na estatística, viu? Aqui cerca de 45% das mulheres têm varizes, então tá no meio a meio aqui, né? Realmente é uma doença que é mais prevalente nas mulheres, né? Cerca de a cada 2 mulheres para um homem, mas também é bem presente nos homens. Os homens terminam procurando menos, né? Até porque às vezes o cabelo nas pernas acaba a esconder um né? Aqueles vasinhos. Mas também é presente nos homens e também é importante tratar. Quanto à prevenção, o mais importante é a gente agir nos fatores de risco, né? Então, um dos fatores de risco é familiar. A gente não tem como agir, né? Na genética, a gente não tem como agir. Mas outros fatores de risco, por exemplo, são o sedentarismo, né? A atividade profissional, né? Ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Então, aqui, nossa atividade aqui, né? Já é um fator de risco, né? A falta de atividade física, a obesidade, né? Entrou como um fator de risco até mais recentemente. Então, são
são pontos que a gente consegue agir, principalmente fazer atividade física regular, né? No caso de quem tem tendência, né, quem tem uma profissão mais de risco, usar uma meia elástica, né? Isso aí a gente pode avaliar e prescrever em consultório, né? E quem já tem a doença, é importante tratar para que não venha a progredir essa doença, né? A doença venosa crônica, né, que é o nome da doença das varizes, ela é uma doença crônica, como o próprio nome já diz, ou seja, ela... Você tem que aprender a conviver com ela, então, né, exatamente, doutor? O paciente vai conviver com ela e é uma doença incurável, a gente não tem como curar, então a gente tem que, na verdade, aprender a conviver, evitar, né, através de uso de meia, através de atividade física, evitar a progressão dessa doença e tratar o que já tem, principalmente a parte... tanto funcional quanto estética, né, para que volte a uma estaca zero, né, e a partir daí se evite a progressão. E o que acontece doença. Ali, doutor, é um entupimento das veias? Como é que verdade, que as varizes se formam? Na ali, verdade, né? a doença, as varizes elas podem ser relacionadas a uma obstrução, quando, naquele caso que eu falei de síndrome pós-trombótica, do trombo, da trombose, ou pode ser relacionada a refluxo, né? Na maioria das vezes é relacionado a refluxo. O que é o refluxo venoso, né? A gente tem na parede das veias, anatomicamente, tem algumas válvulas venosas, que é como se fosse uma porteira, que faz com que o sangue só siga em direção ao coração e impeça que ele volte, né? Sim. Só que essas válvulas venosas podem ser danificadas de acordo com a doença. E aí o dano dessas válvulas venosas faz com que esse sangue ele deixe de ser unidirecional, deixe de ser só nessa direção em direção ao coração e passe a ser bidirecional. Ele tanto sobe quanto desce. Aí fica uma briga lá dentro. E aí, quando você tende a ficar mais tempo em pé ou sentado, né, por gravidade o sangue tende mais a descer. E aí isso leva à hipertensão venosa, dilatação dos vasos e aí a progressão dessa doença. Por isso que a meia elástica é importante, né? Por isso que a atividade física é importante, porque a musculatura das pernas faz com que ocorra esse bombeamento venoso. Cada vez que a gente contrai a musculatura das pernas, a gente está impulsionando esse sangue, né, para que ele ascenda em direção ao coração, né? E é através disso que a gente consegue realmente que o paciente conviva com essa doença, né, impedindo que venha a progredir tão rápido. Tem tem umas que são pequenininhas, né? Só umas veinhas assim, bem fininhas, né? Tem umas cobras mortas dentro da perna da pessoa, né? Que é isso, tem um que fica grandão, né? Fica aquela perna cheia de... Né? E para cada tipo de varize dessa tem um tratamento, né? Hoje em dia a gente tem um leque enorme de tratamento, né? Desde ambulatorial até em centro cirúrgico, né? Então, vai desde as cirurgias convencionais até hoje, a gente tem as técnicas de espuma, tem a aplicação... Essa espuma é uma das mais modernas, não? Tanto a espuma quanto o laser, né? São os que foram mais recentes, né? Mais recentemente incorporados, né? Hoje o mais moderno que a gente tem é o laser transdérmico, né? E o laser endovenoso, né? Então, muitas vezes a gente consegue tratar até aquelas varizes mais grossas com laser endovenoso, né? E aquelas mais fininhas, né, aquelas até 4 milímetros, a gente consegue tratar com laser transdérmico. Isso a gente consegue fazer em consultório, sem precisar ir para centro cirúrgico, né, sem precisar de afastamento. O paciente pode fazer e já ir resolver a vida dele. Né? Hoje em dia todo mundo pulando de alegria. Hoje em dia uma vida corrida, né, que todo mundo tem. Um afastamento para uma cirurgia, ninguém quer, né? É mais complicado. E o tratamento através da espuma? A espuma, ela é principalmente indicada nos casos mais avançados de varize, né? Em que o paciente ele não tem condições de submeter à cirurgia, ou ele já tem alguma lesão importante, os casos mais avançados, que a gente chama de CEAP 4, 5, né? São os casos mais avançados em que há alterações tróficas, né? A gente usa a espuma para secar esses vasos. A espuma é como se fosse um detergente que a gente usa, né? O polidocanol, ele é uma espécie de detergente
que quando a gente mistura com ar, ele forma uma espuma mesmo. Parece Introduz uma espuma ou de passa barbear. o- Não, a gente introduz no vaso. A gente Sim. funciona o vaso, guiado por ultrassonografia. Funciona o vaso que a gente quer tratar e injeta essa espuma, né? Parece uma espuma de barbear mesmo, né? Que vai preencher a luz desse vaso e, através de uma reação inflamatória com o vaso, ele fecha esse vaso, né? Que depois vai formar um cordão fibrótico e ser reabsorvido, né? Já no laser, a gente faz a termoablação, a ablação do vaso, né? A gente queima esse vaso com o laser, né? Nas aplicações convencionais, né? A escleroterapia líquida, né? Que é aquela aplicação de vasinhos mais tradicional, também ocorre uma esclerose desses vasos através de uma reação inflamatória, né? Do vaso. A espuma em concentrações mais baixas a gente usa também na parte estética também, né? A gente, às vezes, na verdade hoje o tratamento das varizes a gente mescla muito, né? A gente usa para um tipo de vaso a espuma, para outro tipo de vaso o laser, né? Para outro tipo de vaso o laser endovenoso e não existe hoje na literatura qual o melhor tratamento para varizes. Na verdade o melhor tratamento para varizes é essa ação conjunta de vários tipos de tratamento, né? Dependendo do Pra que a indivíduo gente também, tenha- né? Dependendo da pessoa, Também, doutor, você vai estudar ali o que é melhor, o caso e ver o que é melhor para Isso, ele, né? exatamente, Com relação ao exatamente. tratamento. Então a né? gente tem um leque bem grande, né, hoje para o tratamento de varizes. Que coisa boa, né? Isso é bom, né? Uma perspectiva É. boa para quem tem aí. Inclusive, a gente tava até comentando, porque dependendo como for, né, doutor, as varizes causam dores também, né? Também. Dói que só. Também. Pois né? é. Na verdade, as varizes, ela estão classificadas em 7 estágios clínicos, né? Sim. E o primeiro estágio clínico você já pode ter dor e nem apresentar os vasinhos, né? Você olha para a perna é lisinha, não Tá tem dor normal, nenhuma. mas eu tô com dor não ali. tem, não tem Uhum. vasinho Sim, nenhum. igual Já é a mim. algo Mas já pra tem você dor, pensar, né? é. De repente, E né? a que- dor das varizes é aquela dor cansada, um peso, né? Um cansaço, uma vontade de chegar em casa e botar a perna para cima, né? Tem Uhum. paciente que diz que quer botar o pé dentro de um balde de gelo. Olha. Uhum. Então é aquela dor queimando, cansada, pesada, aquela dor vaga, né? Não é uma dor... geralmente não é aquela dor tão insuportável, mas é uma dor que incomoda. Fica ali só- Isso. Fica e não quer sair. Isso. E Caningando, realmente- ela só Caningando. caningando. E realmente, na maioria das vezes, melhora quando coloca o pé para cima, né? E aí, por gravidade, né? Vem aquela drenagem, né? Sim. E aí, nos estágios seguintes, aparecem os vasinhos fininhos, depois aqueles vasos mais grossos. Vão evoluindo, né? né? Se você não se cuidar. Isso. O edema. E aí, por fim, pode aparecer as úlceras venosas, né? As úlceras relacionadas às Que aí varizes. já tá num estágio bem mais Que aí complicado. já é o último O estágio não da cuidado, Uhum. se você não se cuida aí, não procura um especialista, vai deixando o tempo passar, isso pode levar à amputação? Dificilmente Só se você a for doença diabético, venosa né? crônica vai levar à amputação, né? Mas a doença venosa crônica em estágios avançados pode levar a úlceras, né? E a úlcera venosa crônica é uma úlcera que, assim, hoje a gente consegue tratar bem, mas principalmente no privado, né? No público ainda tem muito difícil, é muito Ainda tem difícil o dificuldades. acesso, né, desse paciente. E é um paciente que às vezes tem 30, 40 anos de úlcera e que não consegue fechar, né? E às vezes aquilo ali é um fator social muito importante, né? Porque é um paciente que não consegue emprego, muitas vezes, porque é uma úlcera que tem um odor forte. É um paciente que não consegue se locomover tão bem, porque é uma úlcera que piora, né? Inclusive o deslocamento do paciente, né? Então, causa tem um cunho social muito importante a úlcera venosa, né? Principalmente. Hoje, até o acesso no sistema público, né? A cirurgia de varizes, a espuma, é muito, muito difícil, né? A gente tem uma fila enorme aí no estado, não sei nem dizer Sim. qual O número, né, de número, pacientes ali na expectativa, né, na espera. Isso, mas realmente nesses casos em que fica muito avançado, né, e principalmente se tiver algum componente arterial também associado, aí sim pode Fica bem mais ir difícil, né? para Amputação. culminar numa amputação. A questão das amputações, né? O tema amputação tem sido página de jornal, a gente tem falado muito
muito aqui, né, das filas para essas cirurgias eletivas, já há um controle maior por parte do governo. Eu soube que houve um mutirão, não foi? Houve um mutirão, porque já estava também, ninguém aguentava mais filas que levam à morte, você não amputar, ter esses cuidados necessários na hora exata, você pode levar o paciente à morte ou perder membros importantes do corpo. Na verdade, esse mutirão ele está tendo, né? É um mutirão que está tendo já desde o ano passado e vem na verdade acho que já desde 2021, final de 2021, acho que já começou, né? Engatinhar agora mais recentemente com associação com alguns hospitais privados, né? Nesses mutirões se deu até uma alavancada maior. Acho que na última estimativa tinha sido operado, acho que teve até uma reportagem da Tribuna do Norte mesmo, em que tinha sido levantado acho que 1.200 cirurgias desde o início desses mutirões, e que a fila já tinha diminuído, né, para cerca de 90 pessoas. Olha. Né, a fila. Na verdade, essa fila, ela não é difícil zerar, né, essa fila, porque sempre está entrando mais pacientes. Novos pacientes. E até o acesso desses pacientes à fila não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Na verdade, o ideal é que a gente conseguisse prevenir. Exatamente. Né? E a gente termina, na verdade, tratando já mais tardiamente esses pacientes, né? E quando a gente fala em 1.200 cirurgias, grande parte foi de amputação, né? Que infelizmente não era o que a gente queria. Já o estágio final, né? Uhum. Na verdade, não era o que a gente queria, né? O ideal era que a gente tivesse maior acesso às angioplastias, né? Uhum. Maior acesso aos procedimentos preventivos a essas amputações. Né? Pois é. Doutor, tem o Carlson Souza aqui falando. Bom dia, Divan e Andresa, parabéns pelo convite ao doutor Wendel, excelente tema, importante para a saúde. Eu, como professor, ele diz, uso meias, pois os dias de aula de laboratório me ajudam muito na prevenção. O Nelson Cláudio está aqui conosco também no nosso chat. Bom dia, essa dupla maravilhosa desse grande jornal. Parabéns ao médico, muito bom. Muito boas as explicações, tá? Obrigado. Parabéns aqui para você, doutor. E quero agradecê-lo também pelas explicações, por tudo. Um movimento que vai ser feito, né, no ginásio Nélio Dias. Está previsto para setembro, né? Ainda não tem data confirmada, né? Mas já há alguns anos a Sociedade Norte-Rio-Grandense, né, de Cirurgia Vascular, a SBACV-RN, promove anualmente o check-up vascular, né? Em que a maior parte dos vasculares do estado vão para esse projeto, junto com estudantes, né? Junto com a Marinha, geralmente dá suporte também, né? E faz um mutirão de atendimentos, né? Para quem chegar ser atendido, né? Acho que e a gente atende centenas de pacientes, né? Ao longo de um dia todo, né? Está previsto para setembro. Quando tiver mais informações manda pra gente aqui que a gente vai divulgar com certeza absoluta, né? Divulgar aqui pros nossos ouvintes. Você que de repente aí desconfiou com a nossa conversa aqui que tá com algum problema ali vascular, né? Fica atento. Uma varizezinha aqui e acolá. Isso, tá sentindo dores ali quebrada nas pernas. Fica atento que as dicas foram dadas aqui pelo Dr. Wendel. É importante, né? Vamos se cuidar. Eu acho que tudo isso aqui se resume em atividade física, em você organizar um pouco a sua alimentação, uma alimentação mais regrada, né? Ninguém quer se encher as pernas de varizes, ficar com aquela dor, usando aquelas meias e tal. E aqueles casos mais graves, né, das pessoas que, principalmente os diabéticos, né, que qualquer coisinha, qualquer pancadinha, qualquer cortezinho já evolui e você termina numa amputação. E não queira ir, meu amigo, para a fila do Valfredo Gugel. Jamais. Olha, doutor, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença, pelas explicações. Quando tiver as informações do evento, por favor, nos mande aqui que a gente vai divulgar com certeza absoluta, viu? Muito obrigada. Tá certo, obrigado, Edvan. Quero só agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar sempre explicando, né, isso para a população, né? Foi um prazer e pode contar comigo também quando precisar. Prazer foi nosso. E continue sendo ouvinte assíduo da 93, do Tribuna Livre, do esporte, né? Da equipe do esporte americano, tá feliz, Eu ia dizer que eu tô me sentindo em casa aqui, porque pelo menos as vozes de vocês já aqui conhece, né? Coisa boa. Obrigada, doutor, viu? Olha, 11 horas e 7 minutinhos.